Olá, eu me chamo Daíse Chaves Lemos e antes de começar a conversar um pouco com vocês, eu gostaria de apresentar um pouquinho, da minha trajetória acadêmica. Primeiramente, é um prazer estar aqui participando desse evento, que está relacionado com esses temas neurológicos, a neurociência. Então, é muito bom, é muito prazeroso, estar aqui com vocês, sendo eu amante também dessas temáticas. Na psicologia, geralmente, os alunos, têm um pouco de pavor, desses temas ligados à neuro. Mas durante a minha graduação, que sou psicóloga de formação, eu pude me apaixonar um pouco a respeito dessas áreas, de neuroanatomia, neurologia, sempre com o interesse, de compreender um pouco mais como que se dá essa relação de cérebro, comportamento humano, emoções, porque eu acho isso muito relevante, e de grande relevância, tanto acadêmica quanto social, Então, eu fiz a minha formação em psicologia, especialização em neuropsicologia, e o mestrado em psicologia clínica, Mas atualmente também estou no doutorado em psicologia clínica também. O mestrado e o doutorado não foram tão ligados à área das neurociências, mas ligado também um pouco, à área relacionada aí à terapia cognitiva comportamental, que também envolve os processos de pensamentos, relacionados a casais e família. Então, a minha história com a neuropsicologia, com as neurociências, elas estão aí bem alinhadas aos meus temas de interesse, de pesquisa e de trabalho. E aí hoje a proposta que foi me convidada, que o pessoal convidou para que eu viesse falar um pouquinho, foi dessa relação, da neuropsicologia com a neurociência, E aí, para começar, nossa fala, o nosso encontro de hoje, eu gostaria primeiramente de conceituar, o que é a neuropsicologia. Porque a neuropsicologia, ela é uma área de atuação bem nova, Ela tem se chegado muito agora aí aos consultórios, ao âmbito até das faculdades, Antigamente a gente não via tanto, apesar da neuro ela ter esse histórico antigo, mas a atuação dela dentro do campo profissional tem sido mais atual, Na minha formação até, eu me formei em 2014, tem 7 anos, eu não tive essa disciplina de neuropsicologia na graduação. A gente teve a neurociência, a neuroanatomia, teve a neurofisiologia, tive genética, mas neuropsicologia não, Porque ainda estava um pouquinho 10 anos atrás, Quando eu entrei, 11 anos atrás, estava um pouco apagado. E ao decorrer do tempo, elas foram se inserindo, essa neuropsicologia, dentro dos currículos de psicologia, dentro dos currículos de outras profissões, Fonoaudiologia é uma área que trabalha muito com a neuro, terapeuta ocupacional também, a psicopedagogia já é a especialização, mas a pedagogia hoje também já está relacionando as neurociências aí nesse contexto. Então, a neuropsicologia, ela é a ciência que vai estudar a relação entre o cérebro e o comportamento humano, Então, a psicologia ela tem o objetivo de estudar a mente e o comportamento, A ciência que estuda essa mente e o comportamento. Já a neuro, ela vai estudar mais a relação entre cérebro e comportamento. O que as minhas alterações cerebrais vai influenciar no meu comportamento, E no meio disso, a gente trabalha também com um ponto que está ligado às funções cognitivas, Eu diria até que quando a gente vai entender neuropsicologia, a gente tem que entender a partir sempre de um viés, Sempre de uma ligação cérebro, cognição e comportamento. Porque o cérebro, essa parte ali mais fisiológica que vai influenciar na cognição e vai influenciar no comportamento do indivíduo. Então a gente faz sempre essas relações aí entre cérebro, cognição e comportamento, tá? E aí a neuropsicologia, ela chega até assim, a ser desenvolvida mais a partir da década de 50, a partir da década de 60,
A gente tem alguns nomes importantes aí para o desenvolvimento da psicologia, né, como o Paul Broca, como o Luria, né, que também foram dois percussores assim importantes nesse histórico, né? O Broca, ele é muito conhecido na área das neurociências, porque ele foi quem descobriu a área de Broca, né, que é responsável pela produção da fala, né? Então a gente vê ali que nos seus estudos, antigamente para a gente estudar o cérebro humano, você não tinha, né, essas neuroimagens, esses equipamentos aí que hoje são super modernos, super atuais de neuroimagem. Então a gente fazia esse estudo clínico ao longo da vida e no pós-morte a gente fazia essa autópsia, né, para ver assim o que se eu analiso os estudos clínicos desse paciente, o caso dele, eu vejo que ele tem uma limitação, por exemplo, na fala, que nem o Broca viu no paciente dele. E aí no pós-morte, né, eu vou fazer essa autópsia e ver que área do cérebro está prejudicado ali naquele indivíduo. Então o Broca, ele relacionou, né, olha aqui nesse indivíduo, essa área aqui, né, que fica aqui próximo desse córtex pré-motor, dessa área pré-motora, ela teve aqui uma lesão. Então era isso que estava causando uma afasia no paciente ali que o Broca analisou. Mas ele só pôde analisar isso depois que esse paciente morreu. Ele viu os dados clínicos dele, que eram esse paciente que ele acompanhou, ele tinha uma preservação cognitiva e o único problema dele era a linguagem, a produção da fala. E aí depois ele conseguiu perceber que essa falta, né, a falha da produção da fala, estava ligado exatamente por ter uma lesão nessa área que posteriormente foi chamada área de Broca, né? Então o Broca ele foi importante para esse desenvolvimento e aí a gente pode relacionar até essa questão de cérebro e cognição, né? A linguagem é uma das funções cognitivas muito importantes para o ser humano. Então quando o Broca faz essa relação, né, de essa área lesionada, ela apresenta e ela desenvolve dificuldades na produção da fala, ele nos dá espaço para entender que sim, existem áreas do cérebro que são mais específicas e que acabam gerando algumas disfunções cognitivas ali presentes, né? Além de Broca, também a gente tem o Luria, né, que também foi um grande precursor da neuropsicologia. Luria, ele era um estudioso, um pesquisador mais eclético, ele viajou aí por várias áreas, medicina, sociologia, psicologia, e ele gostava muito de falar sobre as questões do cérebro social, né? Como que à medida que a gente vai mudando socialmente, né? Como que à medida que a gente tem que adquirir novas habilidades, isso faz com que o nosso cérebro também se modifique, né? Então ele vai estar falando um pouquinho mais que as necessidades sociais fazem também com que haja uma modificação no nosso cérebro. E um exemplo, né, disso está muito ligado à questão da escrita, né? A partir da invenção da escrita, a gente pôde ver que, né, o nosso cérebro se desenvolve para estar conseguindo enxergar algo e utilizar da parte motora e visual para escrever e utilizar dessa linguagem que é mais escrita, né? Que antigamente, talvez essa área do cérebro que é responsável por isso, no passado, ela era uma área que não foi tão desenvolvida. Então a gente vai observar que a neuropsicologia ela desenvolve a partir daí, né? A partir dessas colocações, né? A partir desses grandes estudiosos, e aí a gente vai desenvolver um pouquinho dessa área de conhecimento, né? Apesar de ter um extenso passado, mas a atuação mesmo ela é muito presente. No Brasil hoje, né? Quando a gente fala em neuropsicologia, apesar de que muitas pessoas até pensam que é uma disciplina, né, uma especialidade exclusiva do psicólogo, mas ela não é, né? A gente vê muitos outros profissionais que podem atuar na neuropsicologia, e esses profissionais geralmente estão ligados à área de saúde, educação, né, como a gente já falou, a psicopedagogia, os fonoaudiólogos, podem ser utilizados por fisioterapeutas, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, né, e psicólogos mesmo, médicos,
enfim, aqueles que tiverem interesse na área, né? Mas sempre com essa visão de entender como que esse cérebro vai influenciar nas funções cognitivas e vai influenciar nas questões comportamentais, tá? E aí a gente pode até dividir, hoje, como eu falei, né, a gente não tem no Brasil uma área restrita para dizer assim, olha, esse profissional só ele pode ser neuropsicólogo, né? A gente pode ter vários profissionais aí fazendo especialização na área, atuando, né, nessa área, até com a questão de avaliação e também de reabilitação neuropsicológica, tá? E aí a gente pode dividir basicamente as áreas de atuação da neuropsicologia nessas duas. Existe a avaliação neuropsicológica e existe a reabilitação, né? Sobre a avaliação, né? É uma área até que eu gosto bastante, é uma área que eu mais trabalho. Eu não trabalho com reabilitação, eu trabalho com avaliação. E quando a gente fala da avaliação neuro, a gente está falando em avaliar quais funções cognitivas estão comprometidas, quais funções cognitivas estão preservadas nesse paciente, né? Existem muitas indicações para avaliação neuropsicológica, gente. Esse paciente ele teve um adoecimento, né? Teve um AVC, né? Ele teve um traumatismo craniano, por acidente, não sei. Teve, por exemplo, isso, né? Ele teve um tumor, né, cerebral. Vamos ver como que ficou a cognição dele após esse quadro. É uma das indicações. Mas também a avaliação pode ser feita, né, em quadros psiquiátricos, que a gente vê que esse indivíduo ele já tem um quadro de uma esquizofrenia, né, de uma depressão grave, crônica ali ao longo da vida, de um transtorno bipolar. Ou às vezes mesmo um indivíduo que não tem nenhum diagnóstico, né, mas é uma criança que está com dificuldades de aprendizagem, é um idoso também que está tendo algumas dificuldades cognitivas, né. O objetivo da avaliação é avaliar a cognição, tá? Então a gente vai estar sempre avaliando a cognição do paciente, sempre avaliando essas funções cognitivas dele. E aí essas indicações podem ter várias hoje em dia, né? E até com alguns objetivos específicos. Eu vou avaliar para quê? Eu vou avaliar para ser um arcabouço, né? A gente poderia dizer, esqueci, me fugiu a palavra, mas seria mais um auxílio diagnóstico, isso, um auxílio diagnóstico, né? Hoje em dia a gente tem muitos profissionais, psiquiatras, neurologistas que pedem avaliação para ser um auxílio diagnóstico de uma doença, diagnóstico, né, de uma patologia, né? Porque a gente vê que hoje a neuropsicologia, ela tem a neuropsicologia das psicopatologias, né, também. Eu tenho a neuropsicologia do TDAH, por exemplo, né? O transtorno de déficit de atenção e de hiperatividade. É um transtorno que hoje ele é muito comum, né? Entre os jovens, entre as crianças. Então, eu vou entender que no TDAH, duas das principais características de pessoas com TDAH é a falta de atenção e a dificuldade nas funções executivas. As funções executivas são as funções responsáveis pelo controle do comportamento, por eu conseguir controlar meu impulso, né, por eu conseguir ter mais esse planejamento. E a pessoa com TDAH, ela não tem isso, tá? Então, diante desse quadro, eu posso fazer uma avaliação com uma pessoa com TDAH para verificar, né, esses pontos aí que se estão comprometidos ou não. E até eu posso ver uma pessoa que já tem um diagnóstico ou se o médico, um psiquiatra, um neuro, ele está ali com essa dúvida de será que essa pessoa ela tem alguns sintomas clínicos do TDAH, mas eu quero verificar como que estão essas funções cognitivas dela, né? Porque provavelmente se ela der uma desatenção, se ela der essa falha na função executiva e ela já tem um sintoma clínico do TDAH, né? Esse teste já vai auxiliar no diagnóstico para que o médico faça esse diagnóstico. Olha, não, realmente ele tem o TDAH, certo? Então, o auxílio diagnóstico é um dos principais objetivos da avaliação neuro. Mas também a gente pode utilizar a avaliação neuro para um prognóstico, né? O que eu vejo que vai ser daqui para frente.
por exemplo, em um caso de demência, né? Eu atendi um caso de demência, né, fazendo a avaliação, em que a gente viu que, assim, havia uma deterioração, né, cognitiva da paciente, né? Ela estava em estado muito grave, perda de memória, perda da atenção, perda das praxias, né, das habilidades motoras. E a gente viu que o prognóstico dela era de mais perdas a cada dia, né? Não tinha um bom prognóstico. Então, a gente vai estar trabalhando sempre nesse sentido, né? De auxílio diagnóstico, auxílio prognóstico, né? A gente pode trabalhar com avaliação também para fazer perícia, né? Também tenho trabalhado muito com isso. Cada dia mais, né, esses processos de perícia, assim, de justiça, para eu ver se esse paciente ele tem capacidade de cuidar de si ou não, ele precisa de alguém para ter a tutela dele, né? A gente faz avaliação para prever isso. Hoje eu trabalho também muito com crianças, né? Então, a maior parte das crianças, elas vêm com a demanda desse auxílio diagnóstico para a escola, né? Então, assim, tem um problema de aprendizagem, né? O que esse problema, será que esse problema, ele tem alguma função cognitiva? E aí eu, de uma forma bem sistemática, pragmática, né? Eu até às vezes falo assim, meu Deus, eu sou de uma psicologia e a psicologia é subjetiva, mas eu sou muito desse nível mais pragmático, mais positivista. E aí na minha cabeça eu já sistematizo logo. Tá, a criança chega no consultório com uma demanda escolar, né? Então, ou essa demanda, né, que vem lá da dificuldade da escola, ela vai ser de origem cognitiva, né? Ela tem uma dificuldade, um déficit cognitivo que está gerando isso, ou vai ser de uma demanda emocional, né? Essas emoções dela, negativas, né? Essa dificuldade de expressão, né? Ou algum problema familiar está afetando ela, que está gerando esse baixo desempenho na escola. Então, na minha cabecinha sempre o cognitivo e emocional. Acabou, né? E é importante a gente fazer a avaliação até para não que as coisas vão se separar, entendeu? Também, eu não vou separar totalmente. Porque às vezes pode ter uma origem nesses dois pontos. É cognitivo, mas também tem um aspecto emocional. O ser humano é um ser completo, né? Então não tem como a gente separar totalmente. Mas se eu sei, por exemplo, que essa criança com dificuldade, ela tá com uma dificuldade cognitiva, eu vou procurar encaminhar para um profissional, né? Um psicopedagogo, um TO, que possa estar ajudando aí nesse processo também de reabilitação. Eu vou entender que não é só cuidado emocional, né? Esse cuidado emocional na minha profissão é importante, mas o cuidado cognitivo também né? E aí entra muito essa parte, né? Quando a gente fala da cognição, que a gente precisa de uma interdisciplinaridade, né? Porque o psicólogo, né? E eu tive até como docente de psicologia, né, há algum tempo já, compreendendo um pouquinho das grades curriculares, né, do curso, a gente foca muito no cuidado psicológico, emocional, social. A gente tem algumas cadeiras de cognição, tem, mas assim, esse psicólogo, se ele sai como psicólogo generalista, ele não vai saber tratar especificamente de demandas cognitivas. Ele vai precisar da ajuda do outro profissional. Então, eu sempre gosto de falar para os meus alunos que, assim, eu tenho que conhecer sobre a neuropsicologia, né, neurociência, questões cognitivas, até para eu saber como que eu vou ou quando que eu devo encaminhar esse paciente para, não, essa demanda aqui é cognitiva, né, essa demanda aqui é desse paciente e é dessa parte cognitiva e é isso que está comprometido e eu vou precisar encaminhar aí nesse ponto, né? Porque a gente como profissional tem que ter, né, essa visão até e saber até onde eu consigo trabalhar um ponto, até onde, né, eu não consigo trabalhar, certo? E além disso, pessoal, também a gente tem a parte da reabilitação, né? A reabilitação é a parte onde, depois de avaliar essas questões cognitivas, a gente vai trabalhar para reabilitar, tá? Como reabilitar, né? A reabilitação, ela vai envolver muito esses pontos ligados a essa questão, né, do funcionamento cognitivo que está descomprometido, né, que está em déficit.
Então, quando a gente vê essa questão da função cognitiva que está em déficit, né, que pode ser, por exemplo, eu fiz uma avaliação e eu vi que a atenção desse paciente não tá legal, ou a memória não tá legal, né, eu vou ter que trabalhar como reabilitar, né, não é só dizer assim, não tá bom e tchau, né, como que eu posso reabilitar? Com estimulação cognitiva. E eu vejo que hoje aqui na nossa cidade, na nossa realidade, é o ponto que eu mais tenho dificuldade de conseguir profissionais que trabalhem com essa reabilitação cognitiva e que vai ser super relevante. Não adianta eu avaliar e não ter. Né? E como eu falei, eu trabalho mais, eu desenvolvi mais a formação focada para avaliação, para reabilitação, não. Hoje a gente já tem alguns profissionais que trabalham com a reabilitação, mas é importante a gente continuar trabalhando mais, tá? Com essa reabilitação cognitiva, com essa reabilitação neuropsicológica, certo? Para que essas funções possam ser, e aí também a gente não vai falar que essas funções elas vão ser totalmente modificadas, mas essas funções cognitivas que foram outrora perdidas, a gente pode trabalhar para que elas sejam estimuladas, para que elas possam vir a ser restauradas na medida do possível, né? Não completamente, mas, por exemplo, eu posso estimular, sim, para que melhore a atenção, para que melhore a memória, né? Aquilo que está deteriorado, melhorar para dar mais oportunidades e qualidade de vida para aquele paciente, tá? Então, existem muitas formas de a gente trabalhar, né, com a neuropsicologia nesse sentido da reabilitação, né, que envolve tá utilizando de técnicas que eu posso estar trabalhando e estimulando a cognição. Mas para isso também é preciso ter uma formação ligada a essa área, tá? E de uma maneira geral, a gente tem a relação, né, da neurociência, da neurologia com a neuropsicologia, porque todos os processos, né, até a gente pode dizer que tudo que envolve essa questão neurológica, ela vai afetar no comportamento, né? Mesmo que não produza danos significativos ao paciente. Mas ele casa muito, né? E hoje, cada vez mais, a gente tem trabalhado essa interdisciplinaridade para a gente tentar compreender essas relações e tentar diminuir o impacto, né, de alguma doença que venha acontecer com o indivíduo, de alguma psicopatologia, né, ou doença neurológica no bem-estar, no comportamento e qualidade de vida, tá? As perspectivas futuras da neuropsicologia são muito boas, né? Como eu falei, assim, a gente tem hoje aqui, né, na nossa cidade até profissionais que trabalham com avaliação. No processo de avaliação, a gente utiliza testes psicológicos, testes neuropsicológicos, né? Tem materiais que estão voltados a isso, mas a gente pode ter também, e precisamos ainda de mais profissionais que atuem no processo de avaliação, profissionais que atuem no processo de reabilitação neuropsicológica, né? Porque é uma área que está em constante expansão, é uma área que exige muito estudo, exige muita dedicação, né? Mas que a gente vê que tem futuro, né, gente? Eu gosto sempre de dizer assim, é muito desafiador, porque você vai avaliar ali os déficits cognitivos, né? Essas funções do indivíduo, que envolve a memória, que envolve a atenção, que envolve linguagem, habilidades visoconstrutivas, funções executivas. Então a gente vai trabalhar sempre abordando todas essas funções. E aí, se eu ver que há, né, algumas funções que algumas funções estão em déficit, eu vou avaliar e verificar, tá? Essas funções em déficit, elas me indicam o quê? Que diagnóstico? Né? E aí, trabalhando com a equipe, eu faço, ajudo nesse auxílio diagnóstico e preparo também um plano de reabilitação, né? Como que eu posso também reabilitar esse paciente? Como que eu posso trabalhar com a qualidade de vida desse paciente para que ele possa ter, assim, um futuro mais tranquilo, mais leve e sendo cuidado, né? Sendo bem cuidado aí nesse contexto. Certo, gente? Então, essa é mais a minha contribuição, né? Agradeço muito por participar deste evento, né? Eu tentei trazer, assim, um pouco do meu conhecimento de uma maneira mais ampla, até para deixar um gostinho de também vocês quiserem se aprofundar mais. Mas eu me coloco à disposição, né, para depois, posteriormente, estar em um outro momento presencial, para a gente conversar, trocar uma ideia sobre o assunto, certo?
e que vocês possam se aprofundar, né, nesse tema tão legal, que é a neuropsicologia, né, que é a neurociência, né, eu sei que todos que estão aqui gostam dessa temática, mas agradeço demais por isso, me coloco à disposição, vou estar até disponibilizando também meu e-mail, para quem quiser trocar uma ideia, né, estou aqui, né, para receber a todos e compartilhar um pouquinho da minha trajetória nesta área, tá? Muito obrigada a todos e até mais, desejo um bom evento a vocês.